ainda seguindo o rito, nós passamos a palavra à banca avaliadora e depois nós vamos ouvir os dois alunos e abrir para os nossos participantes, né? O professor Roquemar, se quer tomar a palavra, depois a palavra da doutora Regina, do doutor Henrique, né? E nossos alunos, os familiares que devem estar assistindo, né? Então, agora eu vou passar a palavra aos nossos dois queridos alunos para fazer a apresentação desse tão importante trabalho para o nosso Estado. Com vocês a palavra, viu? Tá, eu vou compartilhar aqui a tela com todos vocês. Bom dia a todos, muito obrigado pela presença de todos, por terem cedido um pouco do seu tempo aqui para assistir a nossa apresentação. Gostaria de agradecer em meu nome do André, a doutora Graça, por toda a ajuda que ela tem nos fornecido, sem a qual esse trabalho não teria sido possível. Ao doutor Roquemar, querido amigo, que me ajudou na análise dos dados, muito obrigado. A professora doutora Regina, que além de ser uma professora brilhante, também nos auxiliou nesse trabalho, e ao laboratório Tomasi, principalmente em nome na figura do excelentíssimo doutor Henrique Tomasi Neto, porque ele originalmente idealizou esse trabalho e nos forneceu essa grande quantidade de dados valiosos para o nosso trabalho. E, por fim, gostaria também de agradecer ao doutor Rodrigo, que trabalha lá no Tomasi de Vila Velha, que nos gentilmente recebeu e nos forneceu os dados. Agora eu vou passar para o meu colega André, para ele iniciar e fazer as considerações iniciais acerca do nosso trabalho. Bom, como a professora Graça falou, nosso trabalho é sobre o perfil de resistência à fosfomicina e bactérias responsáveis por infecções urinárias, né? E, para iniciar, eu vou falar sobre as infecções de trato urinário. Elas são uma patologia de alta prevalência nos serviços de emergência, são mais frequentes no sexo feminino, são geradoras de custos individuais, comunitários e hospitalares, além de demandarem uso de antimicrobianos. Bom, dos bastonetes gram-negativos fermentadores mais frequentes nos quadros de infecções urinárias, nós temos nas UTUs comunitárias a Escherichia coli, a Klebsiella e o Proteus. Já nas nosocomiais temos a Escherichia coli, a Klebsiella, a Enterobacter, Citrobacter, Serrácea e Providência. Bom, a antibioticoterapia, ao longo do tempo, gera resistência bacteriana, que, por sua vez, aumenta a mortalidade e aumenta o tempo de internação hospitalar em relação aos pacientes que são afetados por essas bactérias. Dessa forma, a fosfomicina, que é um antimicrobiano de largo espectro para bactérias gram-negativas e gram-positivas, tem se demonstrado com um perfil de baixa resistência bacteriana. Tem se mostrado como uma alternativa viável, né? E se apresenta nas formulações orais trometamol e cálcio e na forma venosa de sódio. Mas no Brasil nós temos somente a fosfomicina trometamol. Ela é excretada em sua forma não metabolizada pela urina. Ela se mantém em altas concentrações na urina durante 72 a 84 horas. Apresenta algumas reações adversas também, como, por exemplo, reações de hipersensibilidade, diarreia, cefaleia, náuseas, e casos de hepatotoxicidade já foram descritos com o uso da fosfomicina. Porém, em meta-análise, 15 estudos reportaram que os efeitos adversos da fosfomicina acontecem de maneira semelhante com outros antimicrobianos. Bom, a fosfomicina e a nitrofurantoína são as drogas de escolha no tratamento da cistites não complicadas em mulheres. As fluoroquinolonas também são muito utilizadas, devem ser utilizadas com cuidado nesse tratamento. Em mulheres gestantes com bacteriúria assintomática, pode-se utilizar também a cefalexina, a amoxicilina, a cefuroxima, a fosfomicina trometamol e a nitrofurantoína. O
objetivo primário do nosso trabalho é analisar o perfil de resistência à fosfomicina de bactérias gram-negativas fermentadoras responsáveis por infecções urinárias. E os objetivos secundários são verificar o percentual de resistência à fosfomicina de bastonetes gram-negativos responsáveis por infecções urinárias, enumerar os bastonetes gram-negativos que se destacam frente ao perfil de resistência dos antimicrobianos e evidenciar o aspecto situacional da fosfomicina frente aos demais antimicrobianos utilizados para os bastonetes gram-negativos fermentadores responsáveis pelas infecções urinárias. A justificativa do nosso trabalho é que a análise da resistência à fosfomicina de bactérias causadoras de tumor poderão fornecer ao profissional de saúde um aspecto situacional para contribuir com a comunidade no sentido de ampliar as possibilidades frente ao uso da fosfomicina como droga de escolha, podendo auxiliar no conhecimento em relação ao grau de resistência, como também sua influência no controle de infecções urinárias por bastonetes gram-negativos fermentadores, considerados da família Enterobacteriaceae. O tipo do nosso estudo é quantitativo, transversal, descritivo, retrospectivo, tipo análise documental, baseado em dados obtidos em resultados de exames microbiológicos de urocultura e TSA, já arquivados no setor de tecnologia de informação do Laboratório Tomás no período de 2019 e 2020. A pesquisa foi ampliada, se utilizando de artigos encontrados nos bancos de dados Cochrane Library, PubMed, Web of Science e Scopus, utilizando as palavras-chave fosfomicina, testes de sensibilidade microbiana e infecções urinárias. Foram utilizados 55 trabalhos, sendo 1 em espanhol e 34 na língua inglesa. Bom, o parecer aprovado consubstanciado do Comitê de Ética tem a numeração 4945234. A fonte de dados local de investigação foi o setor de tecnologia de informação do Laboratório de Clínica, Análises Clínicas Tomás. A coleta de dados foi considerada as culturas quantitativas positivas de bastonetes gram-negativos fermentadores de glicose da família Enterobacteriaceae e teste de sensibilidade antimicrobiana, de acordo com a concentração inibitória mínima, para obter a classificação quanto à sensibilidade, que é sensível, intermediário ou resistente. A análise de dados é uma análise quantitativa e foi feito utilizando-se do Microsoft Excel, basicamente, o software utilizado. O cálculo do número de pacientes foi nominal, excluindo-se todas as repetições. A distribuição procedeu-se utilizando-se por gênero e idade dos pacientes. Os centros de coleta foram agrupados de acordo com a sua localização em cidades do Espírito Santo e algumas amostras foram coletadas também no Rio de Janeiro, capital. Bom, os bastonetes gram-negativos foram divididos em 3 grupos aleatórios. O grupo 1 possuindo Citrobacter, Enterobacter e a Escherichia. Grupo 2 apresentando a Klebsiella, Mampanella e Proteus. E o grupo 3, Providência, Salmonella e Serrácea. Obrigado, André. Em relação aos pacientes analisados no nosso estudo, ou seja, aqueles que continham uroculturas positivas para bastonetes gram-negativos fermentadores da família Enterobacteriaceae, 6.881 pertenciam ao gênero feminino, o que corrobora o encontrado em outros estudos que indicam que a incidência de infecções do trato urinário é muito mais comum em mulheres do que em homens. Em relação à faixa etária, o maior valor de idade encontrado em todos os pacientes foi de 106 anos e o menor de 8 meses. Em relação à média de idade encontrada, o valor foi de 51,8 anos. Quando avaliada a distribuição de pacientes por faixas etárias, nós observamos que a grande maioria ficou entre 31 a 40 anos, compondo 1.414 pacientes, o equivalente a 17,19%, e a menor parte ficou localizada em ambos os extremos, com 3 pacientes entre aqueles menores de 1 ano e 10 entre aqueles acima de 100.
Novamente, os estudos conduzidos ao longo do mundo corroboram os nossos dados. Estudos analisados em nossas bases concluíram que a maior parte é entre 21 a 40 anos e outro concluiu uma grande quantidade entre 21 a 30 anos, dados bastante semelhantes aos nossos. Em relação às amostras de urina, o número encontrado ele foi um pouco maior do que o número de pacientes totais, porque determinados pacientes escolheram mais de uma amostra em datas diferentes. Essas amostras elas foram distribuídas de acordo com a localização, de acordo com onde elas foram colhidas, em 2 estados, Espírito Santo e Rio de Janeiro. A maioria ficou no Espírito Santo, compondo 99,65%, e 0,3% no Rio de Janeiro, mais especificamente em sua capital. Quando nós avaliamos o Espírito Santo, a grande maioria, contribuindo aí com 97,09%, veio da Grande Vitória, representada aqui no nosso estudo por 5 municípios: Vitória, Vila Velha, Guarapari, Serra e Cariacica, correspondendo aí a 97,09%. O restante distribuído nos municípios de Aracruz, São Mateus, Colatina e Linhares. Quando analisados o total de isolados, que deu um pouco acima da quantidade de amostras, porque em poucas amostras teve um crescimento de mais de um patógeno, a frequência foi a seguinte: Escherichia coli foi a bactéria mais frequente, 8.714 no total de 10.335 isolados, o que equivale a 84,52%. Klebsiella pneumoniae apareceu em segundo lugar, com 13,73%, e Proteus mirabilis apareceu em terceiro, com 0,63%. Esses valores de frequência de Escherichia coli, eles variam entre os estudos analisados, porém, em todos eles, a Escherichia coli é a bactéria mais frequente. Em relação a bactérias do gênero Klebsiella, o estudo que mais se aproximou da frequência encontrada em nosso estudo foi o estudo norte-americano, que encontrou 13,62%. No nosso estudo, quando analisado o gênero como um todo, e aí nós temos Klebsiella oxytoca e Klebsiella pneumoniae, nós chegamos a 14,1%. Bastante semelhante à frequência encontrada neste outro estudo. Em outros estudos, dessa vez produzidos na Rússia, Índia e Áustria, a frequência ficou entre 1,5% e 11,7%. Em outro estudo conduzido em São Paulo, foi encontrada a bactéria Klebsiella pneumoniae em 3,9% de isolados de mulheres com equipes não complicadas. Já as bactérias do gênero Proteus e estudos avaliados tiveram valores que variaram de 1,4% a 7,9%, sendo Proteus mirabilis a espécie mais frequente. Aqui na tabela 3, nós temos o perfil de resistência de várias bactérias a 15 antimicrobianos selecionados. Primeiro nós começamos com o grupo 1. O grupo 1 ele foi distribuído de forma aleatória e ele é composto de 3 bactérias. 2 espécies do gênero Citrobacter, Citrobacter frium e Citrobacter foceri, Enterobacter aeroides, Enterobacter cloacae e Escherichia coli. Esse grupo é de extrema importância, por aqui está a Escherichia coli, que é a bactéria mais frequente, correspondendo a mais de 4% do nosso estudo. Em relação ao fosfomicina e Escherichia coli, o valor de resistência foi de 0,8, valor superior apenas a 2 drogas, amikacina e meropenem, com valores de resistência respectiva de 0,3% e 0%. Nitrofurantoína, que é uma outra escolha como primeira opção para o tratamento de cistites não complicadas em mulheres, teve um valor de resistência acima da fosfomicina, de 2,5%. Esses dados, eles corroboram o encontrado em outros estudos, no que tange tanto a resistência da Escherichia coli à fosfomicina quanto à nitrofurantoína. Em relação à nitrofurantoína, todos os estudos analisados encontraram valores de resistência superiores à fosfomicina para essa bactéria, com exceção de um, que encontrou valor igual entre as duas, de 0,68%. Outros estudos que foram mais aprofundados e fizeram a identificação de bactérias Escherichia coli que produziam ou não beta-lactamases de espectro estendido, ficou concluído que naquelas que produziam essas enzimas, os níveis de resistência à fosfomicina foram abaixo de 10%. Em relação ao grupo 2, que contém as bactérias Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Morganella morgana, Proteus mirabilis, vulgaris e Peneri, nós começamos a análise na Klebsiella pneumoniae. Aqui a fosfomicina teve um perfil de resistência não muito favorável, 49,2%. É um perfil que só é inferior à nitrofurantoína e a ampicilina e cefalexina, que se apresentaram ambas com 100% de resistência. Já em Proteus mirabilis, a espécie mais frequente do gênero, a fosfomicina também teve um perfil de resistência alto, 40,7%,
porém ainda inferior ao perfil encontrado com a nitroproteína, 100%. Os valores de resistência à Klebsiella-pneumoniae, eles também deram alto nos estudos avaliados, variando de 20,5% a 41,2%. Em uma pesquisa conduzida na Rússia, Proteus, por sua vez, apresentou resistência de 20,2% à fosfomicina, 96,7% a nitro. Em outro estudo, 25% a fosfomicina para Proteus mirabilis e nitrofurantoína 100%, e para Proteus vulgaris, 25% a fosfomicina e nitrofurantoína 100%. Esse último trabalho, ele analisou também os perfis de resistência à fosfomicina em bactérias multiresistentes, concluindo que 33,3% eram resistentes à fosfomicina no grupo de Proteus mirabilis e 25% no grupo de Proteus vulgaris. Na tabela 5, nós temos o grupo 3. Essas bactérias são um pouco menos frequentes. Aqui nós temos as bactérias do gênero Providence, Etigerium, Stigiani e Stuart, 3 bactérias do gênero Salmonella e uma bactéria da espécie Serratia marcescens. Aqui o importante a salientar é que 2 espécies, Providence Etigerium e Providence Stigiani, foram 100% resistentes à fosfomicina, e a outra espécie do gênero, Providence Stuart, apresentou alta resistência, de 80%. Na última tabela, nós avaliamos o perfil de sensibilidade de antibióticos independentemente das espécies bacterianas, espécies de gêneros bacterianos analisadas. Nesse método, a fosfomicina obteve perfil de resistência de 3 a 5%, inferior à nitrofurantoína e bastante inferior à sulfmethoxazol e metoprim, que apresentou 32,7% de resistência no isolado, e ao ciprofloxacino, com 27,5% dos isolados. Com tudo apresentado no nosso trabalho, as nossas conclusões, elas corroboram, no caso da frequência em mulheres, que as infecções urinárias são realmente mais comuns nesse gênero do que no sexo masculino. A Escherichia coli é a bactéria mais frequente. A maior prevalência encontrada aqui foi dos 20 aos 40 anos e dos 31 aos 50, sendo maior dos 31 aos 50. A fosfomicina, com os dados observados, ela pode ser utilizada como primeira escolha em cistites não complicadas causadas por Escherichia coli. Ela apresentou valores de resistência inferiores à nitrofurantoína, que é a outra opção. A fosfomicina pode também, talvez, ser considerada como uma primeira escolha empírica em casos de insuficiência do trato urinário baixo, naquelas ocasiões onde haja impossibilidade de se realizar a cultura e TSA, mas mais recomendado que elas sejam realizadas diante das suspeitas de infecções urinárias. Importante que, se identificar bactérias da espécie Klebsiella-pneumoniae e Proteus mirabilis, prosseguir com cuidado no uso da fosfomicina e da nitrofurantoína, porque os valores de resistência foram bastante elevados. A mesma coisa acontece com bactérias do gênero Providence, Providence Etigerium, Providence Stigiani e também Providence Stuart. Por fim, por mais que nossos estudos tenham muitos dados, ainda são necessários novos estudos feitos no Brasil para investigações adicionais do uso da droga. Muito obrigado a todos pela atenção, espero que tenham gostado. Muito obrigado. Cadê a palma? Um espetáculo, muito bom. Brilhantes, viu? Mas apesar do seu momento de falar, eu queria parabenizar bastante os dois, mas também a professora, doutora Maria Graças. Não foi só uma orientação, foi um apoio, foi um carinho, o cuidado que a senhora teve, né? Quando eu tinha vontade de conversar com ele. Eu fiquei encantado de ouvir os comentários que eles faziam da senhora. Nem sei o que eles falaram com a senhora, mas eu gostei muito de coisa tanto. Eu até fiz questão de ver aqui a apresentação, para ver como seria esse resultado. Muito obrigado. Obrigada, doutora. Eu fico muito feliz com as suas palavras, né? Principalmente por perceber que nós, como educadores, então, estamos no caminho certo, né? De formar os nossos estudantes para o mundo, né? Dar aos nossos estudantes de medicina essa aproximação do humanístico, do entendimento, né? Muito obrigado pelas suas palavras, principalmente por ser um professor com tanto conhecimento, né? Conhecimento tanto da vida, quanto conhecimento dos números, a qual nós temos tão pouco conhecimento dos números, né? Mas o senhor, sabiamente também, soube nos ajudar, nos conduzir, né? E eu agradeço muito tanto a sua fala, a meu respeito, aos nossos queridos acadêmicos, como também ao nosso trabalho, que pertence também agora, faz parte também agora do senhor. Tá bom?
Eu gostaria de ouvir, muito obrigado, a nosso chefe, né, falar primeiro a doutora Regina, depois o chefe fazer a complementação, né? Doutora Regina, a nossa médica, né, que trabalha na área de clínica médica, que também é professora na nossa escola e tem um consultório, tem um trabalho tão brilhante, trabalha com a professora. Gostaria de ouvir a palavra da nossa querida professora. O microfone. Regina, o microfone. Sim, obrigada. Achei que a gente ia dar preferência hoje ao nosso convidado maior aí hoje, hein, Ele vai fechar, a voz dele vai fechar. Nós temos normalmente 20 minutos para falar e eu às vezes falo muito, né, Graça? Eu pontuei algumas coisas, mas primeiro eu quero agradecer pelos meninos, pelo excelente trabalho que vocês fizeram, a relevância do trabalho. E não sei se na enfermaria tiveram oportunidade da gente falar sobre infecção urinária, que a gente sempre chama atenção, porque às vezes é uma doença que ela é pouco valorizada, né? As pessoas acham que às vezes a infecção urinária é uma doença simples que se resolve rápido e às vezes não é, né? Ela pode complicar, mesmo uma cistite, uma infecção urinária baixa, ela pode complicar e às vezes a gente tem desfechos não favoráveis. Então, agradecer o convite por estar participando de com vocês, tá? Agradecer a Graça, que sempre é uma pessoa extremamente educada, que tem um carinho pelas pessoas enorme, está sempre disposta a ajudar todo mundo, tá? Eu fiz algumas considerações. Primeiro, a relevância do tema mesmo, dada a frequência dos casos de infecção urinária, né? Segundo, parabenizar pelo volume de amostras, né? Tem mais de 10 mil culturas aí, né? Então, foram dados que vocês, com certeza, devem ter tido um trabalho muito grande para poder verificar esses dados, compilar todo. Então, bom, uma amostra bastante boa. A especificação que vocês fizeram, né? Vocês, no trabalho, na parte escrita, lógico que a gente tem um tempo menor para poder apresentar tudo na hora da apresentação oral, a especificação que vocês fizeram, né, das principais causas de infecção urinária, a descrição minuciosa que vocês fizeram a respeito dos germes e o percentual de frequência desses germes. Chamar a atenção também, e é uma coisa que a gente sempre fala, como clínica, eu sempre vou pegar e conversar com vocês, né, com os alunos, sempre a importância da gente tentar fechar o diagnóstico, né? Chamar a atenção para o uso indiscriminado dos antibióticos, que é uma coisa que a gente vê que acho que a gente já conseguiu caminhar um pouquinho, mas a gente ainda tem com muita frequência. Por às vezes as pessoas, principalmente no socorro, o médico não parar um pouquinho, não dar muita atenção para as queixas, para fechar o diagnóstico do fato, fazer a coleta bem feita desse exame de urina e aí chegar a um diagnóstico. E claro, presumivelmente a gente inicia o tratamento, mas você já tem a amostra já coletada, com boa qualidade para garantir o sucesso do tratamento. Então a gente tem muita preocupação com o uso indiscriminado de antibióticos. A importância, então, da coleta de culturas muito bem coletadas, fazendo a higiene. E eu sempre falo para vocês também, né, meninos, que a gente função do médico orientar a coleta, não esperar para chegar lá no laboratório, vai pegar o frasquinho, no laboratório tem a obrigação de orientar. Nós informar para o nosso paciente como fazer a coleta e a coleta adequada, tá? E o respeito depois ao antibiograma, né? Normalmente a gente faz uma hipótese, inicia o tratamento e depois vai acompanhando o paciente e checa depois a hora que o antibiograma está em nossas mãos. Se a gente fez um raciocínio lógico, correto, que você empregou bem o antibiótico, com certeza a hora que chega a cultura vai bater na maioria das vezes e a gente vai ter tranquilidade para finalizar o tratamento. Vocês também deram importância e a relevância da clínica, né, na decisão do tratamento, sempre importante. Vocês lembraram da atenção aos gestantes. A gente vê hoje, com a pandemia, principalmente, já há uma diminuição. Mas a gente
recebia muito paciente colonizado, principalmente mulheres mais idosas, colonizadas que já tinham feito uma quantidade enorme de antibiótico e estava só colonizado, né? Então, a gente vê isso ainda com uma série de frequência ainda. E a atenção que vocês deram bastante, né? Que é o que a gente sempre fala. Mesmo que não tenha sintoma clínico nenhum, é para tratar a gestante, né? A frequência, então, que eu já chamei a atenção da colonização, principalmente nas mulheres mais idosas, pós-menstruadas, orientação aos bons hábitos, faz parte de nós, médicos, nós temos que orientar os bons hábitos. Não é a gente pressupor que o paciente já sabe fazer uma boa imunização, que ele já sabe que tem que tomar muito líquido. Nós temos que fazer essa orientação para os nossos pacientes sempre, principalmente aqueles que têm infecções urinárias de repetição. Chamar a atenção sempre para os germes comunitários, os germes hospitalares, porque às vezes a gente vê pacientes que não tiveram nenhuma entrada, nenhum serviço de saúde, nenhuma manipulação prévia, e às vezes chega com germes que a gente não pressupunha que estivesse em comunidade, né? Então a gente vê isso às vezes lá na nossa enfermaria, às vezes chega paciente que a gente procura tudo, não teve nenhum exame, não teve nada, que na verdade não é um germe comunitário. A relevância dos dados que vocês encontraram frente aos dados encontrados em outros trabalhos, em outros países, né? Que os dados que vocês encontraram batem, né, como os outros países que vocês encontraram como referência. Já coloquei a importância de se colher uma boa amostra. E, só para fechar, falar em relação à fosfomação. A gente tem usado cada vez mais frequentemente e principalmente por quê? Primeiro, por conta de algumas resistências, por causa, às vezes, até do mau uso ou do uso inadequado de outros antibióticos. A fosfomicina a gente tem utilizado bastante por uma série de motivos. Primeiro, a facilidade do uso, dose única, né? O custo que não é tão elevado, porque você come dose única, se você vai usar um outro antibiótico, mesmo que inicialmente pareça ter um custo menor, vai ter de mais dias, no final acaba ficando maior. E a pouca frequência de efeitos adversos, né? Você chamou a atenção aí para doenças hepáticas, mas isso teve um percentual muito pequeno. Então, a maioria dos pacientes que a gente usou com boa tolerabilidade, né? E o fato de ser dose única, então, facilita muito a obediência ao tratamento. A gente sabe que nem sempre a gente consegue com o uso antibiótico por um tempo maior, que o paciente respeite os horários, respeite a nossa prescrição. Então, são esses dados que eu pude colocar. A gente sabe que fica um pouquinho nervoso. Depois vamos tentar habituar mais com os sobrenomes aí dos nossos bichinhos, né, Grata? E às vezes a gente fica, né, numa fome de falar, fica com um pouquinho mais de dificuldade, mas isso faz parte do processo da apresentação. A gente entende perfeitamente isso. Então, essas seriam minhas considerações, dar os parabéns a você, agradecer ao doutor Henrique pela disponibilidade que permitiu aos nossos alunos de ir até o laboratório, colocar todos esses dados à disposição deles, e achei esse casamento de clínica e laboratório muito boa, né, Graça? Maravilhosa. Acho que podemos tentar outras vezes, tá bom? Com certeza. Agradecer a sua presença. Não conhecia também o professor Roquemar, que é da UFES. Agradecer a acolhida também com os nossos alunos, tá? Então, muito obrigada e parabéns, meninos, e parabéns principalmente você, Graça, pela acolhida com os meninos, pela disponibilidade das orientações, e o doutor Henrique e o doutor Roquemar também por disponibilizar o tempo de vocês para os nossos alunos. Muito obrigada. Eu que agradeço, Regina. Por isso, doutora, é que a senhora tinha que ser coautora mesmo desse trabalho, porque a senhora pode puxar a orelha de quem faz errado, né? Os médicos, às vezes, deixam um pouquinho de lado o antibiograma, mas o outro colega médico pode falar com essa propriedade, né? A gente discutindo todo o momento do trabalho,
eu sempre falava para eles assim, se concentrem na resistência, nós estamos aqui para liberar um resultado de resistência. Agora, vamos discutir no trabalho. No trabalho nós vamos colocar todos os itens, né? Todos os momentos, falar sobre coleta, sobre como tem que se fazer o exame, como tem que se proceder. Os nossos 20 minutos, são muitas bactérias, vocês vão concentrar. Primeiro, treinar, falar o nome, né? Falar o nome do gênero, que a espécie às vezes gagueja mesmo, não tem jeito, né? Se pedir para outra pessoa falar, também vai gaguejar. A gente é que fala, né? Eu é que consigo falar mais rápido, com 50 e tantos anos, a estenotrofomona, maltofila, cocodélia, cepácea, e aí vai, né? Vai ser outro, agregate bactéria, actinocetocomitas, então vai ser outro para falar, tropeça, né? Mas, assim, foi muito legal, você deu, assim, fez uma consulta, na verdade, né? Você, na frente, como se você estivesse passando uma visita. Por isso que eu queria que você viesse, porque você colocou a sua visita médica agora, nesse momento, né? O laboratório tem um vidro, um corredor com vidro, e ele passa todos os dias no laboratório, todos os dias, até no sábado. Aí, quando ele me viu, ele veio com um tubinho de disco de antibiótico e falou assim, ó, quero que você faça uma pesquisa sobre isso daqui, oxomicina. É um exame que os pacientes usam na comunidade, no hospital, e ninguém estava fazendo a pesquisa. E você que gosta de pesquisa, faz essa pesquisa. A gente abraçou a pesquisa, né? E os meninos conseguiram fazer esse brilhante trabalho. E vou dizer, eles são danados, viu? Porque se desse talvez para outro aluno, não conseguiria dias e dias e dias intermináveis contando e somando e indo na literatura, porque eles fizeram a revisão de literatura perfeita, e eu cobrando e não aqui, procura mais, aí eles encontravam um número de trabalho praticamente todos na língua inglesa, né? Que o nosso brasileiro também está na língua inglesa, né? Então, assim, é muito gratificante a gente ver que o laboratório do Estado, né? Do nosso Estado, Espírito Santo, consegue fazer um trabalho deste nível, né? E com essa estatística pautada por um grande estatístico, um professor que sabe fazer estatística também, porque não é fácil, né? É um trabalho que foi muito minucioso. Então, eu quero ouvir agora a palavra do mestre, que foi meu professor, né? Que eu trabalho com ele com muito orgulho, porque eu falo como um trabalho, porque quando a gente gosta, né? É uma diversão lá, a gente estudando as bactérias, mostrando para ele, conversando no fim da tarde, né? Então, eu queria ouvir a palavra do doutor Henrique. O microfone está desligado, doutor. Esse aqui, ó. Ele não viu. Ele não está ouvindo, ele não percebeu. Chefe! Ó! Deixa eu avisar o pessoal lá para avisar ele, que ele não viu. O microfone está desligado. Agora. Bom, tudo bem. Bom, então eu queria cumprimentar primeiro a professora Graça, que é a grande mentora da pesquisa e trouxe esses dois brilhantes e futuros médicos. Ver o trabalho de vocês concluído, a dedicação que vocês deram, que eu fosse revelo a qualidade do médico que vai ser. Então, estou de parabéns. São pesquisadores na área, e pena que eles escolheram e a abordagem foi muito bom e bem apresentado. Então,
comentário. Já surgiu qualquer outro comentário que eu quero fazer. Eu apenas dar um abraço à mãe de vocês, porque para ter esses filhos tem que ser mãe muito boa. Principalmente a mãe que está estudando. Um abraço e vamos então para a fase mais difícil, que é dar zero para vocês, tá certo? Já não concluí. Muito obrigada, doutor Henrique. O senhor sempre muito carinhoso, né? Por isso que eu falo que trabalhar com o senhor todos os dias, que a gente chega no laboratório para trabalhar, a gente se sente muito feliz. Nós nos sentimos realmente profissionais, valorizados, porque não tem dia ruim para o doutor Henrique. Nesse momento todo nosso de pandemia, quando surgiu a primeira dose da vacina, ele se preocupou com todos os seus funcionários serem vacinados. Ele foi lá e conseguiu. Nós conseguimos fazer a vacinação dentro do laboratório. E ele mesmo foi o primeiro a chegar e falar assim, já estou vacinado. Né? O maior exemplo para nós nessa pandemia foi o chefe. E na segunda dose, ele já falou, segunda dose vem aí, na terceira da mesma forma. Então, assim, mostrar que é um profissional de vanguarda, que a gente tem que valorizar muito, e um dos laboratórios que mais nos orgulha dentro do nosso estado, porque não é fácil ter um laboratório no nível do doutor Henrique e saber que ele é que está na frente do trabalho dele, né? É ele que está ali e todos os dias, precisa marcar, doutor Henrique, que dia seu vai? Ele fala todo dia, né? Todo dia é dia. Ainda tem o dia da pizza no sábado, né? Então eu queria agora ouvir a palavra do doutor Roquemar, porque nós havíamos combinado que ele trabalhou muito também conosco, né? E nós discutimos, doutora Regina, não sei se a senhora leu no trabalho, nós discutimos todas essas particularidades de resistência, do uso indiscriminado, né? A gente só não citou, devido ao nosso tempo, porque o que a gente queria era falar da resistência e da fosforescência pequenininho, mas nas outras bactérias, proteus, tem muita gente que não sabe que no proteus tem resistência, e quando a infecção é pelo proteus, pode levar a óbito. Não sei se a senhora lembra da Kátia, aquela médica, que é minha vizinha, que morreu por uma infecção de proteus por uma falha na interpretação, né? Ah, enterobactéria, vamos dar medicamento tal, porque enterobactéria, proteus não é. Por isso que proteus em grego quer dizer Deus invasor, né? Ele não é fácil, né? E agora a gente está com essa tribo aí da providência, morganela, né? Então aquela parte de resistência. E aquela bactéria, não sei se a senhora viu também, a salmonela, que foi detectada, essa salmonela, ela é resistente, ela é uma bactéria danada. Essa bactéria, ela já está no banco de taxon da América Latina. Nós já tivemos um TCC aqui no estado, com o Lauro, doutor Lauro, e nós trouxemos, a vantagem da internet é que um professor lá de São Paulo, mas que foi aluno nosso da UFES, Gessé, participou da banca. E é uma salmonela já resistente à quinolona. Então, que a gente tem que estar atento e que estava causando infecção urinária, né? E essas culturas que o Afonso mostrou muito bem, que são, às vezes, dois tipos de colônias, a gente tem já alguns médicos que tratam de idosos, o doutor Lauro mesmo é um, que ele classifica como urina suja, ele já avisa pra gente, não descarta a bactéria não, porque eu estou usando sonda e tem mais de uma mesmo, e depois eu quero saber a resistência. Então, assim, essa outra parte que a gente faz dentro do laboratório, que é a microbiologia clínica, né, de falar, de mandar dizer da resistência, de uma duplicidade de antibiótico, isso é feito com muito carinho, e à tarde, quando terminamos os exames, a gente faz a discussão com toda a equipe, né? Apenas o doutor Jorge também não está aqui, que ele também trabalha com a gente nessa parte. Doutor Roquemar, a palavra é sua.
Muito obrigado. Se o Carrão ia começar falando mal de alguma coisa, né? Eu queria falar só bem. Mas a obrigação me diz isso. Olha, a pessoa só me deixou muito mal acostumado. Muito mal acostumado. E pegar os meninos, e mais do que eles alteraram a opinião, de ter que discutir, passarmos assim, às vezes sábado, domingo, e à noite, e discutindo, me deixou mal acostumado. Agora eu quero só aluno bom também. Por que só você? Porque só você tem esse privilégio, né? Foi um prazer enorme, inclusive as discussões. Por que só aqui no Brasil? Vamos descobrir se no Brasil não tem no Brasil pesquisa desse nível. E eu posso afirmar isso devido às pesquisas de todas as bases na área de medicina que foram feitas intensamente e muito computador, que não dava para processar todos, às vezes pegando 150. Pensei só 10 mil, mas foi 150 mil dados. Rapaz, e tentar processar horas, alterar isso e colocar, vou checar, isso realmente está válido. Eu não entendo nada como vocês, fosfomicina nem nada. E eu consigo hoje falar se ela é mais eficaz ou não do que aquilo lá. A professora falando, né, falei, ó, tá vendo? Ela que é a pessoa que eu devia conhecer antes. Porque os dados estão lá, à prova de qualquer um. Sabe, me dá um senso de segurança. Eu mexo muito com operações na área de processos, e você tem que ter convicção em qualquer área, né? Para saber se aquilo que você está indicando está correto, seja para uma ponte, seja para um médico, seja para quem for. Ter certeza do que está fazendo. E a nossa possibilidade de comparar se isso está sendo uma tendência descoberta no mundo. Desnecessário dizer que o pessoal da medicina é quem mais ensinou métodos no mundo de ciência e máquina. E de poder pegar dados precisos e indicar se aquilo realmente está condizente com a realidade que tem que ser feito. E não apenas alguém vendendo remédio. Isso aqui é muito bom, é fabuloso. Vamos lá, e o cara até vendeu o produto dele. Né? E a gente tem convicção de dizer que no Brasil não tem pesquisa significativa. Das 230 e poucos, os dois, né, o André e por coincidência o nome do Afonso é André também, eu sempre achava que estava falando com outro André. Né? Parabéns, André, foi um prazer conhecê-lo também. A quantidade de dados e pesquisa detalhada de uma qualidade tão louvável que eu tive vontade de assistir isso. Né, a orientação cuidadosa, né, aí de repente ele chegar, a professora Graças quer isso, está certo. Vamos recalcular isso aqui, vamos fazer isso aqui, vamos montar de novo, vamos fazer esse dado. Mas ela mudou para isso, está certa, vamos fazer. Foi um prazer poder falar remotamente, falar com a senhora também, com o senhor, né? Muito obrigado pela ajuda. E eu diria ajuda a mim, né? Não só os meninos, mas a mim também. Os meninos, né? Porque menino é qualquer um menor de 55 anos, que é que eu tenho, né? Então, apesar dos meninos terem uma vontade impressionante, né? Apesar de estar querendo churrasco, tá? Mas o negócio é conversar. Apesar de ter impressionante, mas é um negócio que você tem que ter disposição. E eu trabalho há muitos anos orientando, inclusive, para as pesquisas internacionais, esse tipo de coisa, que não vou citar, mas foi um prazer trabalhar com eles, levá-los a fazer, tentar sempre algo melhor, e estava lá, Graça, corrigindo as coisas, os detalhes que eram. É aquela coisa que a professora sabe disso, vocês sabem disso, que cada vez que você vê uma demonstração dessa, uma apresentação dessa, a gente fala que é aprendizado dos meninos. Nós também, né? A cada um nós aprendemos como orientar melhor, como fazer melhor. Fiz questão de ouvir o comentário de vocês também. Muito obrigado. E a gente até aprende até o que falar para alguém. Sempre aprende, apesar de ter lá
quase 200 orientados, pós-graduações e tal, mas toda hora, como diria Heráclito, a professora que gosta do grego, né? Como diria Heráclito, né? 500 anos antes de Cristo, nada permanece além da mudança. A única garantia que nós temos é a mudança. E na área de vocês, está pensando nessa medicação, nesse tratamento, aí tem certeza que isso não vai ser válido, com certeza, ano que vem. Vai mudar. Alguém vai lançar alguma coisa melhor, vai salvar a vida. Vocês disseram que pessoas morreram, então o que vocês estão fazendo vai salvar vidas. Meu Deus! O que é mais importante que a vida e a saúde? Se meu filho pudesse ser bem tratado, o que eu falava com eles na discussão, vem cá, se você tivesse que botar meu filho, colocaria? Eu colocaria. Eles falavam isso. Mas vocês não têm filho, eu não colocaria o Lucas, não. Porque esse dado aqui, não está batendo com esse, eles olharam, e esse aqui também. Pois é, você não tem filho não, né, seu desgramadinho? Pois é. É isso mesmo. E a professora Graça falou isso. Eu falei, nada aí. É isso. Parabéns a todos. Foi um prazer enorme, como de costume, né? Se tiver algo ao meu alcance, né? Vai ser um prazer enorme. Parabéns a vocês pela ajuda, pela colaboração ao trabalho deles. Tá bom? Parabéns a todos deles que eu falo, incluindo, claro, todo mundo envolvido. Que forneceu dados, que orientou os meninos, né, menos 55. Eu não perguntei a idade do André, não, mas não tem de menor cara de tempo. Mas que é menino mesmo. Ok, gente. Boa tarde. Muito obrigado pela ajuda. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Olha, mas o senhor está achando que foi só esse? Agora nós temos uma fonte inesgotável. O senhor pode fazer parte da nossa equipe, do nosso grupo de trabalhos. Nós temos vários. Tomasi é uma fonte inesgotável de pesquisa. Nós temos agora, todos aprovados em comitê de ética, nós temos, acho que 12 trabalhos só no laboratório. Até os fungos agora, os fungos negros do Covid, nós já identificamos dois, já mandamos para o CDC para classificar, né? Os fungos de ceratites também. Então, eu, a doutora Regina e os nossos meninos, o que eles vão formar, mas eles seguem o caminho, mas eles vão voltar a casa, eles fazem pesquisa. Um exemplo é o irmão do André, o Vitor. O Vitor está lá em São Paulo, mas continua trabalhando comigo, fazendo pesquisa, publicando, né? Então, doutor Reclamar, o senhor já faz parte do time, viu? Foi muito bom conviver com o senhor. O senhor é um especialista primoroso na área de estatística e de trabalhos em Excel, né? É maravilhoso o seu trabalho. Eu gostaria agora de saber das mães, né? Eu sei que as mães estão aí. Tem a mãe do André, a mãe do Afonso, o pai do Afonso, aí a mãe do André, né? Que quantos filhos, né? Ela já nos presenteou, tá na Imescan, né? Então, eu gostaria de ouvir você, querida. Você veio de tão longe, né, para ficar junto do André no dia de hoje. Chegou ontem, viajou, falou, tô chegando em Vitória, né? Palavra com você. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Eu estou aqui com a voz até embargada, porque o André tem sofrido bastante, né? E a mãe sofre junto. E eu vendo essa coisa maravilhosa, né? Que ele e o Afonso prepararam com a Graça. Nossa, Graça é uma mãe maravilhosa de todos. Uma pessoa de Deus, uma pessoa que realmente, sabe, quando ela falou para mim, o seu filho está precisando de você, eu sou pediatra, eu estava trabalhando muito em São Mateus, eu só precisava desse empurrãozinho dela que Deus usou, e corri aqui para estar do lado do meu filho, que está precisando. Eu aprendi muito também nessa apresentação, porque eu mesma estava tendo infecção urinária de repetição, e eu perguntei para ele, André, mas açúcar? Aí eu falei, mãe, a fosfomicina. E eu tenho usado, inclusive, a fosfomicina em mim mesma, né?
E eu assim, achei tudo muito bom, Esplanada, a doutora Regina, o doutor Tomás, nossa, todos. Muito obrigada mesmo de estar aqui podendo ouvir isso, ver, eu vontade de chorar. Muito obrigada. Deus abençoe. Nós é que agradecemos por você, primeiro, por confiar na nossa escola, né? O André não foi o primeiro da sua família, né? Tem os outros, né? O Vitor está lá fazendo a residência, foi brilhante, fez o TCC, vocês, doutor Henrique, lembra? O doutor Henrique participou. O Vitor, ele fez um TCC sobre as bactérias hospitalares multiresistentes. E foi muito bonito, e ele agora já está aceito para publicação, já está lá lutando para a publicação do trabalho dele, né? E isso tudo na vida, né? E saber que as famílias, os pais acreditam na nossa escola, né, doutora Regina? E forçam os filhos. Eu lembro que a minha filha, quando ela foi fazer o vestibular, ela até passou, não passou na USP, passou em outra escola. Eu falei, se matricula logo. Ela falou, não, mãe, eu quero Mescã. Eu achei tão bonitinha ela falar assim pra mim. Não, mãe, eu quero Mescã. Quer dizer, a vontade dos filhos, né, de pertencer a uma escola que ensina para a vida, né? Eu acho que essa é a nossa missão. Eu queria perguntar agora ao nosso querido Afonso, né, que falou tão empolgado, tão bonito, de gravata, doutor Henrique. Ele está de gravata, viu? Vamos lá, se a família. Cadê o papai? Para começar, muito obrigado aí pelo elogio de todos, pela assistência de todos, foi fundamental para conseguir fazer esse trabalho. Eu convidei minha mãe para vir, além do Roquemar, que é um querido amigo, logicamente, mas eu devo ter mandado para ela o link errado, coitada. Depois eu tenho que pedir perdão para ela que ela não veio. Acho que eu mandei o link do treinamento. Entrar, né? Acho que eu mandei o link do treinamento para ela, em vez de mandar que a mãe dele é juíza ou promotora? Juíza fora, né? Queria tanto ver o filho e você mandou o link errado. Aqueles links, Regina, eles estão muito juntos. Você já viu os links na hora de entrar? O painel, tá tudo. A Graça sempre faz muitas fotos. Você manda as fotos para ela, ela vai ficar com você de qualquer jeito. E você, André? Meu filho amado. Bom, eu fico muito feliz de toda, assim, a sua paciência, professora. E, assim, a gente, até chegar ao ponto do trabalho que como tá agora, deu muito trabalho, né? E você teve que orientar a gente para conseguir fazer isso. E, assim, deve ter sido mais trabalhoso ainda para você, que a gente tinha que aprender muita coisa no caminho, né? E a senhora teve muita paciência também, nunca desistiu, e no fim das contas a gente conseguiu, né? Assim, e eu vejo que é um trabalho de qualidade, né? E eu não imaginava que, por exemplo, eu sozinho poderia fazer isso, né? Mas com a senhora a gente conseguiu. E eu fico muito feliz, fico muito grato, né? A senhora, também ao doutor Tomás e a doutora Regina também, foram muito importantes, um Roquemar, que lá às noites no escritório ajudou a gente lá fazendo todos os cálculos no Excel, as coisas que são muito complicadas assim. E assim, se não fosse por vocês, a gente nunca chegaria a esse trabalho, né? Para início de conversa. E então eu só tenho a agradecer. O André, o despertar para a pesquisa, né? Que é uma coisa que deve tentar acompanhar durante toda a sua vida profissional e não só na vida acadêmica, né? Não só na graduação. Porque o Roquemar falou, as coisas mudam muito mesmo, né? A verdade de hoje, amanhã já não é a mesma. E em relação a antibiótico, então, a resistência, isso é um fato. A gente vê isso todos os dias no ambulatório, na enfermaria, na nossa prática clínica diária. Então, esse despertar para a pesquisa, para estar sempre envolvido, sempre buscando informação, isso é fundamental. Com certeza. E assim, esse trabalho, com certeza,
no que é pesquisa, como fazer, sabe? Que antes disso eu tinha muita pouca noção, mas assim, agora, tendo feito um trabalho, aí eu já tenho uma noção muito maior, sabe? E eu sempre tive um pouco de vontade de mexer com pesquisa. Eu acho muito interessante, sabe? Ótimo. E é isso. Que bom. Eu fico muito feliz de ver o depoimento deles, né? Porque houve realmente um despertar sobre pesquisa que depois nós podemos, inclusive, dar continuidade, né? Quando vocês falam da minha paciência, porque eu fico muito emocionada. A primeira coisa que eu queria dizer é porque eu tenho esperança. Quando eu acordo normalmente entre 4h30 e 5 horas da manhã, eu sempre acordo com esperança que algum aluno vai se despertar para fazer um trabalho, né? Que algum médico vai reconhecer que as bactérias e esse mundo que está passando por tantas transformações, principalmente agora que a gente está convivendo com o Covid, né? Eu sempre tenho a esperança que as coisas elas vão se organizando para chegar a um determinado ponto. E todo semestre eu percebo que os alunos não saem do jeito que eles chegaram. O TCC tem dado a eles essa oportunidade de reflexão, né? Eles concordaram muito fortemente aí com a cabeça, né? Que o TCC dá essa capacidade do aluno refletir. Pelo menos em algum assunto, ele pode se aprofundar mais, ele pode fazer a pesquisa, ele pode conviver, né? E quando eu falei para vocês, essa pesquisa não é fácil, essa pesquisa é de dados, vocês têm que trabalhar com números, amostras, quantitativo, vocês têm que saber separar o joio do trigo. Será não, professora, a gente quer. Porque seria muito simples vocês pegarem um trabalho de revisão bibliográfica, faziam lá, né? Liam X trabalhos, selecionavam X, mas não, vocês foram para um conflito. E é importante que vocês chegaram lá. Eu estou muito feliz também, muito feliz pelo reconhecimento. E eu tenho certeza que vocês serão 2 excelentes profissionais. Nós estamos fazendo agora um trabalho também junto com o Tomás, eu vou pegar o nome aqui para não falar errado, né? Que já foi aprovado no Comitê de Ética também, que é a percepção das... Viu, doutor Roquemar? O senhor vai poder trabalhar conosco. Esse trabalho não foi feito ainda no Brasil, tá? E esse trabalho deu uma parte do Prêmio Nobel da Microbiologia nos Estados Unidos, se não me engano, em 78. Foi que eles tentaram fazer uma parte desse trabalho. E eu fiz o projeto, mandei para o comitê, um grupo de alunos já coletaram um pouco de material, mas é um trabalho que não é fácil de fazer. O doutor Henrique abriu todos os postos para esse trabalho, não é retrospectivo, ele é prospectivo. A gente já está com mais de 100 questionários, porque é um trabalho de percepção. Percepção da aquisição de infecção urinária por mulheres capixabas, para ver por que, se a mulher sabe, por que ela pega a infecção urinária. E qual o fator determinante dela ter essa infecção urinária de repetição. Eu contei com o apoio também de uma psicóloga, né, e de uma psicopedagoga, que é a professora Graça Kruger. Nós fizemos um questionário muito trabalhoso, numérico, e já fiquei um pouquinho, tá bem pouquinho a amostra, não está valendo para nada ainda, porque ela está muito pouquinha, mas eu pretendo ampliar essa amostra, e o doutor Henrique botou todos os postos, inclusive os funcionários, a gente fez um treinamento, todos os postos, e na Santa Casa também, viu, Regina? A gente está fazendo lá, agora a gente parou por causa do Covid, mas a gente vai reativar, que é a percepção das mulheres, porque tantas mulheres, né? E por quê? E será que elas sabem? Elas sabem, como o doutor Roquemar estava colocando agora, será que elas sabem como elas se infectam e por que elas se infectam? Entendeu? Então, é um questionário muito interessante. Depois eu vou te mostrar, Regina, não te mostrei ainda não. Você nem sabe desse trabalho. Mas é um trabalho muito interessante e eu acho que vai dar uma repercussão muito grande no Brasil, porque as mulheres que têm as infecções são as mulheres mesmo, e elas às vezes não sabem, né? Eu queria ouvir o chefe. Quer terminar, chefe, com alguma palavra?
eu me sinto muito bem em participar de equipe dessa de avaliação com gente tão qualificada. Então, precisa, no julgamento que fez, cumprimentar os meninos e ter coragem, assim que ele deu de conta, se eu precisar, vou consultar você. Eu que avalio esse aluno, você toma nota. E esse eu não vou nunca. Você, em qualquer situação, eu vou. Espero não precisar de você. Assim, me fala. Um abraço, e principalmente a mãe de vocês. Vocês são o que são e fizeram uma mãe muito boa. Só vê essa vida quem tem mãe. Não é o pai para, né? Mas quem educa e quem motiva para ficar mãe. Parabéns, vocês mães. Um abraço a todos. Obrigado. Mãe, a senhora quer falar algo? Minha mãe entrou na sala, eu... que bom. Inicialmente, eu quero me desculpar, eu estava numa consulta médica exatamente no momento que você estava no meio do caminho, eu tive que me ausentar. E eu quero agradecer muito aos professores do Afonso, ao Dr. Henrique Tomás, era tio no Praia Tênis Clube, a gente nadava lá também com seus filhos, Dr. Henrique, então o conheço de longa data. E é um prazer, eu quero agradecer ao senhor também esse apoio aí com o material para a pesquisa do Afonso, agradecer ao nosso compadre, o Dr. Roquemar, que abriu mão do trabalho dele, né, e para ajudar Afonso, como se fosse filho dele também, aos professores, à coordenadora, e dizer que realmente é muito gratificante ver o filho da gente terminando o curso de medicina. Eu fico muito, muito feliz, agradeço a Deus também por isso, por ele ter chegado aqui, e dou os parabéns ao colega André também, tá? André com o mesmo nome do meu outro filho, e eu desejo que vocês sejam felizes, né, na carreira de vocês, é o que a gente está aqui rezando, né? E, enfim, é isso, e muito obrigada, então, pela oportunidade. Que bom, mãe. Dizer para você, Andressa, que seu filho é maravilhoso, viu? Que eu vou sentir saudade das 7 horas da manhã. E ele é muito criterioso. Uhum. Ele é estudioso, criterioso, e ele tem uma coisa que você deve ter passado para ele, que ele é obediente. Ele é obediente ao que lê. Às vezes eu falo, professor, mas eu li aqui assim. Então, ele é muito obediente, e isso vem da formação, né? Muito obrigada. Aí eu tinha que explicar a ele sobre a bactéria, quando ele falou, professora, fala exames bacteriológicos. Eu falei, pois é, mas o exame bacteriológico é a urocultura. Você sabe o que é urocultura? Aí expliquei, dei uma aula de urocultura e tal. Aí ele se convenceu. Então, eu acho muito bom. Isso me lembra, ele me lembra muito meu filho, Igor. Muito. O Igor, uma vez, eu fui na escola e cheguei lá e eu vi ele num cantinho, ele era pequenininho, estava chorando. Aí a professora, eu vim e falei, o que foi? Aí ela falou assim, ele é muito sério, leva a vida muito a sério. Sabe por que ele está chorando? Bobagem, esquecendo um caderno em casa, tá chorando. Aí eu falei, meu Deus, você se importa de eu trazer o caderno? Ela falou, não, vai lá, busca o caderno dele. Eu voltei, eu ia para a UFES dar aula, né? Eu era professora da UFES. Eu voltei, peguei o caderno, voltei, fiz sinal para ela, passei o caderno. Aí ela veio, foi toda alegre, falou, tá vendo aqui, Igor? Seu caderno chegou. Aí ele olhou para ela e falou assim, meu caderno chegou, mas não fui eu que lembrei de trazer. Então, assim... É muito exigência, né? Assim, ele é muito obediente, eu gosto muito das atitudes. Ele é muito mesmo. E ele, assim, ele fez esse trabalho. Você viu a fluidez que ele falou, Regina? Você viu como ele falou fluido? Parecia que ele estava nem... Ele se preparou para apresentar esse trabalho, né? Não só de gravata, camisa e gravata, né, André? Ele se preparou, né? Então, mãe, parabéns, viu? Já deu parabéns para o André, né? Por tudo que o André é pra gente, né? A delicadeza do André me comove, né?
e essa expertise do Afonso, o que ele aprendeu de você, provavelmente foi de você, né? Mas o que ele aprendeu, ele leva, você pode ficar lá em São Paulo tranquila, seu filho, ele é muito obediente, sabe? Ele acorda cedo, 7 horas da manhã, nós dois lá lendo, ele e André, lendo. A gente percebe que é um filho realmente maravilhoso, tá? Parabéns. Muito obrigada. Abraço. Então nós vamos terminar, né, doutora Regina? Ótimo. Então eu desejo a todos uma feliz tarde, agradeço a todos o carinho, as palavras, né? E quero que a gente continue, acho que a gente faz um time muito legal, né? Usando a palavra do chefe, time, né? E o Laboratório Tomasi está aberto para futuras pesquisas. Desejo que os meninos façam a prova de residência, se deem muito bem na residência, nas suas especialidades, né? Tenham um bom futuro. E, doutor Roquemar, que o senhor fique com a gente lá na Remescan, nos ajudando nas nossas pesquisas, né? Onde tem uma estatística, às vezes a gente precisa de uma estatística pesada, e essa foi o que a gente pode chamar de estatística pesada. Trabalhar com 10.000 informações não é fácil, né? Então, eu agradeço a todos, uma boa tarde. Oi? Graça, você não vai fazer a pergunta usual, não, que você faz todas as vezes? Ai, eu tenho que perguntar. Eu esqueci. Eu tenho que perguntar. Estão aprovados? Bom louvor. Chefe. Meu partido sai mais entusiasmado pelo Remescan e com todos docente dela, certo? Segurança, você saiu um bom profissional. Parabéns a todos vocês, principalmente a escola. Obrigado. Muito obrigada, muito obrigada, doutora Regina. Doutor Roquemar, e o senhor? O senhor não entrou na banca, mas pode avaliar. Olha, estou emocionado pelos meninos, como eu falei. Estou emocionado ver o quanto eles cresceram. E você citou o caso da obediência. E eu obedecer garoto nem sempre é fácil, né? Mas sabe, isso aqui tem que ser melhorado. Tem que ser melhorado. Estão de parabéns. Estão aprovados e eu devia pegar para mostrar para alguns dos meus meninos, está vendo como se faz? É assim. Vocês estão aprovados. Meus parabéns. Que bom. Muito obrigada. Muito obrigada. Meninos, então estão aprovados, doutora Regina? A senhora já tem a fichinha, né? Você tem que mandar para mim. Tá, você quer que eu mando por WhatsApp? Pode. Ou quer que eu... Porque por e-mail, já tá no seu e-mail, mas eu mando por WhatsApp. Fica tranquilo para você. Tá, já. O doutor Henrique também, ele já recebeu a ficha dele. Então, que Deus abençoe a todos. E que a gente possa curtir momentos como esse, né? Porque eu acho que isso que é felicidade. Às vezes as pessoas não entendem, mas isso é felicidade, né? Estou feliz. Que Deus nos abençoe. Posso te agradecer antes de sair, professora? Pode. Totalmente. Muito obrigado, doutor Henrique, pelos dados, uma quantidade exuberante de dados, realmente bem impactante. Foram 176 mil registros, que renderam aí 10.000 amostras, bastante coisa. Muito obrigado, doutora Regina, né? Professora excelente lá no internato de clínica médica, e também nos deu uma aula aqui sobre infecção urinária. E muito obrigado à senhora, doutora Graça, por tudo. Além do doutor Roquemar, querido amigo, que me ajudou bastante aí, várias noites fazendo análise. Muito obrigado. E boa tarde para vocês. Um abração para todo mundo. Tá vendo? A felicidade é boa. Quando ela chega, a gente não quer nem sair. A coisa de 40 minutos vai rolando, né? Que Deus nos abençoe. O André também, desculpa. Minha dupla, não posso esquecer de agradecer também. A gente fez o tema junto. Exatamente, eu ia falar isso também. Também, André. Não, eu agradeço muito ao Afonso também, que a gente teve um bom trabalho em equipe, sabe? E teve momentos onde às vezes eu não estava muito bem e o Afonso ia e ajudava, sabe? À medida que era possível.
e eu também fico muito grato ao Afonso. Que bom. O trabalho só é bom ser feito em conjunto. Isso. O TCC dá essa oportunidade desse trabalho em conjunto. Nós tivemos no decorrer dessas defesas lindos depoimentos. Lindos. Dá para fazer um livro só de depoimento dos estudantes sobre o TCC. Momentos muito bonitos. Que Deus nos abençoe. Beijo para vocês. Amém. Beijo. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Muito prazer em ver você, Andrés. Que bom. Você estava aqui. Que bom. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Vou sair, tá? Tá ótimo. Tchau. Boa sorte, menino. Tchau, doutor Henrique. Muito obrigado. Tchau. Doutor Henrique, foi um prazer conhecê-lo pessoalmente, apesar dos meninos terem falado muito sobre o senhor. Que prazer. Que prazer enorme. Parabéns pelo seu árduo trabalho. A gente entende que não é fácil fazer um trabalho, uma dedicação. Assim, é algo maravilhoso. Que o senhor seja inspiração para os garotos, como a gente diz, né? Chegarem. A minha admiração por você, posso dizer que é recíproca verdadeira. Do mesmo modo que você está com os outros Jesus, está me elogiando, eu queria elogiar muito mais você pelo seu trabalho, que embora a gente esteja à distância, a gente se conhece. Ok. Até logo. Prazer enorme. Graça, um beijo carinhoso para você. E a Regina, também um abraço e um beijo carinhoso.